Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Estaremos hoje tratando de um assunto do qual recebi algumas perguntas, talvez em função de ter tratado lá no início da criação da empresa, do contrato social da empresa, e daí surgiram algumas perguntas e praticamente elas estão focando mais entre qual a diferença entre estatuto e regimento interno. Então nós temos que considerar aí duas situações. O estatuto ele tem como ordenamento jurídico a lei ou conjunto de leis que disciplinam as relações jurídicas que possam incidir sobre as pessoas ou coisas. Então, o estatuto é como se fosse o contrato social da empresa, onde ele trata todo o regramento de como ele vai funcionar, quais são as condições de funcionamento dele. É um regulamento ou conjunto de regras de organizações e funcionamento de uma coletividade. Ele traz instituições ou órgãos, estabelecimentos, empresas públicas e privadas. Temos o estatuto de ordens, como por exemplo o estatuto da Ordem dos Advogados, o estatuto do CREA, são instituições que trazem dentro do seu bojo de organização o estatuto, que é semelhante ao contrato social. O estatuto ele é regulamentado, ele é registrado, ele tem fator de lei. Então, o estatuto é um órgão, um documento legal. Já o regimento interno é a regulamentação de como estará funcionando a empresa. Isso se pratica muito, o regimento interno, para instituições, para associações e muitas vezes para empresas. E ele já diz, regimento interno é um conjunto de regras estabelecidas por um grupo para regular o seu funcionamento. Então você tem, por exemplo, um condomínio. Um condomínio estabelece, com todos os seus condôminos participando, o regimento interno, como que vai funcionar, como que será tratado cada item dentro do funcionamento do condomínio. Assim é uma empresa, tem o seu regimento interno. Uma empresa, por exemplo, ela tem o seu regimento interno para, digamos, o uso dos EPIs, regras nas admissões, como é que ela deve se proceder, transferência do local de trabalho, normas sobre a utilização de uniformes, informações sobre férias, enfim, vários assuntos. Nós poderíamos dizer e separar da seguinte forma: para que serve o estatuto? Em direito societário, recebe o nome de estatutos aquela norma acordada pelos sócios ou fundadores que regulamenta o funcionamento de uma pessoa jurídica, quer seja uma sociedade ou uma associação ou uma fundação. Como se faz um estatuto? O estatuto se faz como se faz um contrato social, usando de todas as deliberações daqueles que querem constituir aquela sociedade, aquela associação. Já o regimento interno possui como um conceito um conjunto de regras escritas, mas não necessariamente com o seu registro oficial. Para que a gente pudesse ter separadamente qual é a diferença que podemos conceituar entre estatuto e regime interno, nós poderíamos dizer o seguinte: pode-se constatar que, enquanto o estatuto deve ser registrado, precisa conter, no mínimo, informações pré-estabelecidas e ser regidas pelo Código Civil, o regimento interno não é registrado e contém informações específicas só da organização,
garantindo o seu correto desempenho. Se considerarmos também os estatutos, eles seguem uma formatação que ela tem, dentro daquele princípio começo, meio e fim, ela tem os seus, as suas determinações legais exigidas pelo Código Civil. Já o regimento interno é algo que se trata de forma muito mais simples, muito mais objetiva. E o regimento interno, ele é muito específico para cada tipo de empresa, para cada tipo de entidade. Nós temos regimento interno, inclusive, para assembleias legislativas, o judiciário, há regimentos internos e como estará funcionando. Agora, o estatuto ele está muito mais vinculado ao contrato social, ao regramento legal de como estará funcionando a entidade. É um assunto que gerou muita dúvida, muitas perguntas nesse sentido, mas eu diria que contrato social, estatuto estão diretamente ligados. É um documento legal e que se faz necessário seguir o regramento do Código Civil e tem que estar registrado. Já o regulamento interno, o regimento interno, melhor dizendo, este já não. Este é um documento que cada entidade pode ter na forma mais simples o seu funcionamento. É como, por exemplo, a fala que tivemos há dias atrás a respeito da prevenção do Covid. A empresa, dentro da prevenção do Covid, ela pode estabelecer ali um regimento interno onde que determina como que o trabalhador deve proceder ao ingressar na empresa, ao se utilizar de equipamentos, a higienização que ele deve fazer. Isso tudo estará contido no regimento interno, nunca no estatuto ou no contrato social da empresa, porque esse deve se preocupar com outros itens, não necessariamente do operacional. Era isso que eu tinha para transmitir nesse sentido da diferença entre estatuto e regimento interno. É um assunto que deve também ser abordado com mais detalhes em vídeos futuros, mas nesse momento, como expectativa e como muitas perguntas aí que ocorreram, é o que eu tinha para poder esclarecer nesse sentido. Agradeço muito a participação de todos, espero contá-los aí em outras apresentações. Continua o meu endereço para sugestões e perguntas como esta que me foi feita. Algumas não foi só uma, foram mais do que uma pergunta nesse sentido, e que permite aí nós estarmos levantando, estudando e tentando apresentar algo para vocês. Fiquem ligados para que possa receber qualquer comunicação assim que eu as tenha, em primeira mão, e conto com vocês numa próxima apresentação. Até!